tribunal. É isso. Na semana passada, houve um depoimento na sexta-feira que chamou a atenção. Foi do ex-ministro Aldo Rebelo, que já foi do Partido Comunista do Brasil, foi ministro do governo Dilma Rousseff, ministro da Defesa, e ele disse que o Alexandre de Moraes tentou intimidá-lo na audiência da ação penal sobre tentativa de golpe. Disse o seguinte: na verdade, o que houve ali foi uma tentativa de intimidação de testemunha. Ele disse aqui para o UOL. Disse ainda que achava que ele deveria pedir desculpas, ele, o ministro Alexandre de Moraes. Em algum momento, deveria pedir desculpas, ele vai me pedir desculpas pelo ocorrido. É o que eu espero que venha a acontecer, disse o ex-ministro Aldo Rebelo. O ministro Alexandre de Moraes ameaçou prendê-lo na semana passada, na sexta-feira, Reinaldo? Depois de considerar que o Aldo Rebelo estava extrapolando aos fatos que ele foi lá prestar depoimento, Quer dizer, fatos que ele não participou daqueles momentos, ele quis opinar sobre esses fatos também, opinar sobre a atuação da Justiça durante essa audiência em que o ministro relator Alexandre de Moraes comandava o depoimento. Bom, ele vai ficar esperando, ele só não vai esperar tanto tempo, ele vai esperar por esse pedido de desculpa, eu diria, só não vai esperar tanto tempo como ele esperou para o socialismo chegar no Brasil, quando ele era do PCdoB, porque não haverá tempo para isso, porque ele ficou décadas no PCdoB, e o fato de pertencer, então, a grupos progressistas, lhe garantiu posições de poder, presidente da Câmara, foi ministro das Relações Institucionais do Lula, foi ministro dos esportes, da ciência do governo Dilma, foi ministro da Defesa, Tudo isso ligado, digamos, ao progressismo. Aí ele resolveu migrar para o bolsonarismo, E eu até brinquei hoje, dizer, e você, Reinaldo, que batia no PT e agora é amiguinho do PT? Bom, quem faz essa síntese, em primeiro lugar, precisa tomar cuidado para não comer carpete verde pensando que é grama, Mas a questão não é essa. Antes ou agora, e em qualquer tempo, eu sou contra golpista, eu sou contra golpe, eu sou contra a fascistização do processo político brasileiro, Esse senhor vai atuar como testemunha do Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, até aí bem, o comandante da Marinha tinha sido seu ajudante de ordens quando ele foi ministro da Defesa, mas ele tem que saber que ele entra lá sob o peso do artigo 203 do Código de Processo Penal. Certamente o Aldo sabia disso, mas ele resolveu tumultuar o julgamento, E lá está escrito: a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, sua profissão, se é parente, grau de alguma coisa, aquelas formalidades todas, quais as suas relações com qualquer delas e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Olha aqui, a testemunha fará sua palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber. Ele tem que ir lá dizer a verdade do que ele souber, ele tem que responder o que lhe for indagado, ele até pode silenciar se, ao dar uma resposta, ele vai se incriminar, porque isso é um direito que está na Constituição e vale para todo mundo, mesmo por uma testemunha, e é o que ele pode. Ele não está lá para ironizar o ministro, como ele fez, ele não está lá para ironizar a Procuradoria-Geral da República, para inverter a lógica, ele fazer inquirição ao Procurador-Geral da República. Esse não é papel da testemunha, E ele resolveu fazer isso. De um assunto que ele, atenção, ele não estava presente. Isso é uma tática que algumas defesas estão usando, ainda hoje nós teremos outro, o Queiroga hoje vai depor, já vou falar, se é que já não depois. Atenção, o que ele estava discutindo a reunião dos comandantes militares com o Bolsonaro quando se discutiu a possibilidade de intervenção no processo político para impedir a posse de Lula. E o Garnier disse, segundo o Freire Gomes, segundo o Batista Júnior, as minhas tropas estão à disposição. Aí vai o seu Aldo Rebelo, que não estava lá, que não tinha como saber o que aconteceu, e resolve fazer uma discussão sobre língua portuguesa, que é um assunto que ele demonstra gostar. Você lembra que ele
tentou uma vez impedir o uso de estrangeirismos no Brasil, que ele dizia que era uma forma de domínio da nossa cultura, né? Que o imperialismo domina os países não só pelas armas, também domina pela cultura, né? Parece que hoje ele vê com bons olhos o fato de que o imperialismo queira dominar o judiciário brasileiro, não é mesmo? Mas à época ele estava preocupado em que a gente usasse, sei lá, fast food. Oh, que absurdo! Que absurdo usar startar. Não, eu posso achar que usar startar não seja a melhor coisa do mundo, mas também se entende o processo de formação de palavras, de interferência de uma cultura na outra, enfim, né? Mas ele achava isso tudo um absurdo, queria botar em lei. Né? Aí ele vai discutir. Quando diz tropa à disposição, quer dizer a disposição? Não, porque se eu digo que alguém está frito, não quer dizer que está na frigideira. Estava tirando uma onda. Tirando uma onda com o humor que o Aldo Rebelo é capaz, do juiz que estava conduzindo o depoimento, do Procurador-Geral da República, e nessa circunstância lembrou que tumultuar o depoimento, né, podia dar prisão por desacato. No que Alexandre fez muito bem, pedido de desculpa uma ova. Né? O Aldo Rebelo era muito mais interessante, escrevi hoje, quando ele queria trocar o dia do Halloween pelo dia do Saci. Porque até lembrei disso. Você sabe que eu fui mulher criada em sítio durante um bom tempo, né? E os antigos acreditavam mesmo que o Saci vinha para fazer trança na crina de cavalo. Sabe? Aí o que a molecada fazia, já que a gente não prestava muito? A gente ia lá e fazia trança na crina de cavalo. No outro dia apareciam 2, 3 cavalos com crina e ficava, Saci esteve aqui! Entendeu? Agora, o que a gente não fazia era procurar chifre em cabeça de cavalo. Isso a gente não fazia. E o seu Aldo Rebelo parece que está disposto a procurar chifre em cabeça de cavalo. Né? Ele aderiu ao bolsonarismo, parabéns, é uma escolha que ele fez do PCdoB para o bolsonarismo. Né? Agora, tumultuar o andamento da ação penal, esse direito ele não tem. Né? E, portanto, o Alexandre de Moraes fez a coisa certa. Né? É o que eu faria também. Não haverá pedido de desculpa. Depois de tanto tempo no PCdoB, o Aldo Rebelo não viu o socialismo chegar e não terá tantas décadas pela frente para esperar o pedido de desculpa do Alexandre de Moraes. Quem deve desculpas ao judiciário brasileiro é ele. Isso sim. Vamos em frente agora.